Silvia Beatriz Miranda nunca imaginou que sua vida mudaria completamente dentro de uma caixa metálica de 2 metros quadrados. Mas foi exatamente isso que aconteceu numa manhã qualquer de segunda-feira, no Rio de Janeiro. O elevador engoliu-a com um plim característico dos prédios comerciais cariocas, e ela ajeitou nervosamente a barra da saia ainda amassada da mudança. Era seu primeiro dia na filial da empresa de eventos, transferida diretamente de Brasília, carregando uma mala de expectativas e 2 de inseguranças. De repente, a porta se abriu novamente e ele entrou. Loiro como os protagonistas de filme americano, alto o suficiente para que Silvia precisasse erguer o queixo, olhos verdes que pareciam ter capturado toda a cor do mar de Copacabana. O terno azul marinho abraçava músculos que claramente não eram resultado apenas de genética privilegiada, mas de horas dedicadas à academia. Silvia tentou disfarçar, mas o coração disparou tão alto que ela teve certeza de que ecoava pelo elevador inteiro. "Bom dia", disse ele, com um sorriso educado que derreteu qualquer resquício de compostura que ela ainda mantinha. Silvia abriu a boca, mas o que saiu foi algo entre um suspiro e um murmúrio que soou vagamente como Ótimo, Silvia", pensou consigo mesma, muito eloquente para uma produtora de conteúdo. O silêncio se alongou, desconfortável como um sapato apertado, e ele tentou novamente, inclinando a cabeça com curiosidade genuína. "Você é a nova arquiteta que veio de Brasília?" Repetiu ela, dessa vez com um tom ligeiramente mais agudo, como se fosse uma pergunta. "Está gostando do Rio?" insistiu ele, e Silvia percebeu que havia uma pitada de diversão em seus olhos verdes. Confirmou ela, balançando a cabeça vigorosamente, como se isso pudesse compensar sua súbita incapacidade de formar frases completas. Então ele riu. Não foi uma risada educada ou condescendente, mas algo genuinamente doce, como se ele achasse sua timidez adorável, ao invés de constrangedora. "Então você só fala perguntou, claramente se divertindo. Silvia sentiu o rosto esquentar. Respondeu, e imediatamente quis que o chão do elevador se abrisse para engoli-la. As portas se abriram no 10º andar e ela escapou como quem foge de um incêndio, deixando para trás o perfume masculino que havia preenchido o pequeno espaço e um homem que continuou sorrindo, mesmo depois que ela desapareceu corredor adentro. Naquela noite, sentada em seu novo apartamento mobiliado, pequeno, mas aconchegante, com vista para uma padaria e uma lavanderia, Silvia ligou seu notebook e começou a digitar freneticamente um e-mail para Juliana, sua melhor amiga que permanecera em Brasília. Juju, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Encontrei o homem mais lindo do mundo no elevador da empresa. Tipo, ridiculamente lindo. Como se alguém tivesse pegado todos os melhores atributos masculinos e colocado numa pessoa só. E o que eu fiz? Esqueci completamente como falar português. Só consegui dizer o para tudo. Tudo, Juju. Ele deve achar que tenho algum problema neurológico. E descobri o nome dele. Marcelo. Ouvi alguém chamá-lo no corredor. Marcelo alguma coisa que eu não consegui escutar direito porque estava ocupada demais, fingindo que não estava olhando para ele. E tem mais. Segundo as fofocas do cafezinho, ele terminou o noivado há 2 meses com uma tal de Hilda. Está sozinho. E eu já estou perdidamente apaixonada. Como é que pode? Ela enviou o e-mail e se jogou na cama, cobrindo o rosto com o travesseiro. Amanhã seria outro dia. E talvez, só talvez, ela conseguisse formar uma frase completa na presença dele. Ou, pelo menos, expandir seu vocabulário, além de sons monossilábicos. Do outro lado da cidade, em um apartamento que ocupava o andar inteiro de um edifício em Ipanema, Marcelo Conte estava em sua varanda, observando as luzes da cidade se espalharem como estrelas terrestres. Havia algo sobre a mulher do elevador que não conseguia tirar da cabeça. Não era apenas sua beleza natural,
embora achasse seus olhos castanhos expressivos e seu sorriso tímido encantador, mas algo mais profundo. Uma autenticidade que há muito não encontrava em seu círculo social. Há 2 anos, comandava a empresa de eventos que herdara do pai, construindo sua reputação através de trabalho árduo e decisões inteligentes, mas mantendo sempre uma distância segura das pessoas. A traição de Hilda havia deixado cicatrizes invisíveis. Ela havia terminado o relacionamento de 5 anos, quando descobriu que seus sentimentos eram mais genuínos pela conta bancária dele do que por sua pessoa. Desde então, Marcelo se escondeu atrás de formalidades e da posição de poder, permitindo que pouquíssimas pessoas se aproximassem verdadeiramente. Mas havia algo naquela mulher, naqueles urruns nervosos e no jeito como ela havia fugido, que despertava sua curiosidade de uma forma que não experimentava há tempos. Talvez fosse o fato de que ela claramente não fazia ideia de quem ele era. Ou talvez fosse simplesmente a sensação refrescante de que alguém ficaria nervoso por causa dele, e não por causa de sua conta bancária. Marcelo sorriu, lembrando-se dos olhos arregalados dela, e decidiu que definitivamente tentaria uma conversa mais longa no dia seguinte. Afinal, quantas palavras além de uma pessoa poderia saber? Etamente o curso de sua vida, e não exatamente da forma romântica que havia imaginado, teria ficado em casa fingindo estar doente. Mas o destino, que claramente tinha um senso de humor questionável, havia preparado para ela uma sequência de eventos que transformaria um encontro casual em uma memória que a perseguiria por meses. Tudo começou na noite anterior, quando Silvia, num momento de fraqueza alimentar que ela depois classificaria como autossabotagem culinária, havia preparado uma sopa de legumes que mais parecia um experimento químico. Batata doce, couve, repolho, beterraba, praticamente tudo que havia comprado no mercado, numa tentativa desesperada de manter a dieta que iniciara para impressionar certo homem loiro de olhos verdes. Dormiu mal, acordou com dor de cabeça e seu sistema digestivo claramente havia declarado guerra contra ela. Mas era sexta-feira, e sexta-feira significava a possibilidade de encontrar Marcelo no elevador mais uma vez. Dessa vez, ela estava determinada a formar frases completas. O universo, porém, tinha outros planos. Silvia entrou no elevador exatamente às 8h15, horário que havia calculado com precisão militar para coincidir com a chegada de Marcelo. Quando as portas começaram a se fechar, ela viu os dedos masculinos que reconheceria em qualquer lugar, segurando-as para impedir o fechamento. "Bom dia", disse ele, entrando com aquele sorriso que fazia o coração dela executar sambas irregulares no peito. "Bom dia, Marcelo", respondeu ela, e quase se parabenizou por conseguir pronunciar uma frase completa com sujeito, verbo e predicado. Ele pareceu surpreso e satisfeito por ela saber seu nome, e estava prestes a responder quando o elevador deu um solavanco característico dos equipamentos que já haviam visto dias melhores. As luzes piscaram, apagaram completamente por alguns segundos intermináveis, e depois acendeu apenas a iluminação de emergência, banhando o pequeno espaço numa luz amarelada e sinistra. "Ah, a bruxa da sexta-feira", disse Marcelo com naturalidade, referindo-se ao apelido carinhoso que os funcionários haviam dado ao elevador temperamental. "Isso acontece sempre. Logo volta ao normal. Não precisa se preocupar." Mas Silvia estava preocupada. Muito preocupada. Não com o elevador, com o que estava acontecendo em seu sistema digestivo. A pressão aumentou e ela tentou desesperadamente controlar a situação. Respirou fundo, contou até 10, pensou em campos floridos e cachoeiras cristalinas. Nada funcionou. Um som baixo e discreto escapou, seguido imediatamente por um aroma que definitivamente não estava presente no elevador segundos antes. O coração de Silvia parou.
Literalmente parou por alguns batimentos e depois disparou numa velocidade que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Num reflexo desesperado de autopreservação, ela se curvou, colocando as mãos nos joelhos e começou a respirar rapidamente. Sou claustrofóbica, murmurou entre respirações ofegantes, tentando simultaneamente aspirar o ar ao redor numa tentativa absurda de fazer o cheiro desaparecer. Marcelo imediatamente se aproximou, genuinamente preocupado. Quer que eu tente chamar alguém? Você está muito pálida. Mas antes que Sílvia pudesse responder, outro escapou. Este foi mais potente, mais duradouro, e transformou o ar do pequeno elevador numa atmosfera quase palpável de constrangimento olfativo. Sílvia acelerou ainda mais a respiração, agora hiperventilando de verdade, parte pelo pânico da situação, parte pela tentativa física impossível de aspirar o próprio crime contra a natureza que havia cometido. Marcelo recuou ligeiramente, e Sílvia percebeu que seus olhos começaram a lacrimejar. Ele tentou discretamente cobrir o nariz com o dorso da mão, mas manteve a expressão preocupada. "Você quer sentar no chão?" ofereceu ele, claramente tentando ajudar, embora sua voz soasse ligeiramente abafada. O terceiro ataque foi o pior de todos. Sílvia estava começando a chorar, de vergonha, de desespero, de puro horror existencial. Marcelo, por sua vez, abandonou qualquer pretensão de discrição e começou a apertar freneticamente o botão de emergência. "Alô? Alô?" gritou para o interfone. "Tem gente passando mal aqui! Precisamos sair agora!" Ele esmurrou a porta, gritou, tentou forçar a abertura com as mãos, e Sílvia continuava lá, na posição de respiração cachorrinho, tentando processar o fato de que estava vivendo o pior pesadelo de qualquer pessoa que já teve uma paixão. Quando o quarto episódio aconteceu, Marcelo havia envolvido completamente a cabeça com o paletó do terno. No quinto, ele prendeu a respiração até ficar roxo. E no sexto... "Mulher!" explodiu ele, sacudindo Sílvia pelos ombros com desespero. "Pelo amor de Deus, pare de se cagar!" As lágrimas de Sílvia se transformaram num choro copioso. Marcelo, percebendo a brutalidade de suas palavras, também começou a chorar, de desespero, de arrependimento, de pura exaustão olfativa. Eles permaneceram assim por 4 horas intermináveis. Sílvia chorando de vergonha, soltando ocasionalmente mais episódios que faziam Marcelo chorar de renovado desespero. Ele tentando se manter gentil e preocupado, mas, claramente, lutando contra reflexos de sobrevivência básicos. Quando finalmente foram resgatados pelos bombeiros, que fizeram caras interessantes ao abrirem as portas, saíram em silêncio absoluto. Sílvia correu direto para o banheiro, e Marcelo foi visto saindo do prédio em direção ao estacionamento, cambaleando ligeiramente. Naquela noite, Sílvia escreveu o e-mail mais longo e detalhado de sua vida para Juliana, contando cada momento excruciante da experiência. Terminou com: "Juju, estou oficialmente arruinada. Vou pedir transferência para outro país, talvez outro planeta. Como vou olhar para ele de novo? Como ele vai olhar para mim de novo? E pensar que esse homem incrível largou uma modelo perfeita chamada Hilda, e eu sou literalmente um desastre ambulante. Não, pior, sou um desastre que peida." Do outro lado da cidade, Marcelo estava tomando o terceiro banho da noite, não conseguindo tirar da cabeça não o cheiro, que eventualmente havia desaparecido, mas a imagem de Sílvia chorando. Havia algo na vulnerabilidade absoluta daquele momento, na humanidade crua e sem filtros, que o havia tocado de uma forma completamente inesperada. Pela primeira vez em 2 anos, havia presenciado alguém sendo completamente, irremediavelmente real. E, estranhamente, isso não o repugnara. Havia apenas o feito querer protegê-la de sua própria vergonha. Marcelo sorriu pela primeira vez desde o resgate, percebendo algo surpreendente. Estava curioso para vê-la novamente. Sílvia Beatriz Miranda havia desenvolvido habilidades ninja nas últimas 2 semanas.
Não o tipo de ninja que saltava de prédio em prédio, mas o tipo que conseguia detectar a presença de uma pessoa específica num raio de 50 metros e desaparecer antes de ser vista. Suas técnicas incluíam esconder-se atrás de plantas ornamentais, fingir conversas telefônicas urgentes e seu movimento favorito, o preciso ir ao banheiro urgentemente, que a salvava de qualquer situação constrangedora. O problema era que estava ficando cada vez mais difícil evitar Marcelo, principalmente porque ele parecia estar procurando por ela. "Silvia, você está bem?" perguntou Bruno, seu colega do setor de criação que havia se tornado seu confidente nos últimos dias. Bruno tinha 30 anos, cabelos sempre desarrumados artisticamente e a habilidade sobrenatural de perceber quando alguém estava enfrentando uma crise existencial. "Perfeitamente bem", mentiu Silvia, espremida atrás de uma samambaia particularmente grande no lobby do prédio, esperando Marcelo passar para poder correr até o elevador de serviço. "Silvia, você está literalmente se escondendo atrás de uma planta. É uma samambaia muito bonita. Estou admirando a fotossíntese." Bruno suspirou e se agachou ao lado dela. "Quer conversar sobre o que aconteceu? O boato é que você e o Marcelo ficaram presos no elevador na semana passada." Silvia gemeu, cobrindo o rosto com as mãos. "Os boatos dizem mais alguma coisa? Que vocês saíram meio estranhos. Ele perguntou sobre você para várias pessoas. Quer saber qual departamento você trabalha, como você está se adaptando. Ele provavelmente quer me processar por tentativa de homicídio olfativo." "Tentativa de quê?" Silvia finalmente contou toda a história para Bruno, que a ouviu com uma mistura de horror e fascínio crescentes. "Meu Deus, Silvia", disse ele quando ela terminou. "Isso é épico. Tipo, legendário. Você entrou para a história da empresa. Não é para me fazer sentir melhor. Desculpa, você está certa. Mas, Silvia, você já pensou que talvez ele não tenha ficado tão traumatizado quanto você imagina?" "Bruno, eu praticamente o gaseifiquei por 4 horas. O homem saiu do elevador cambaleando. Ou talvez ele tenha saído cambaleando porque ficou 4 horas preocupado com você. Já pensou nisso?" Silvia o olhou como se ele tivesse sugerido que ela voasse até a lua. "Você está delirando. Preciso pedir transferência para outro estado ou continente." Mas o destino, que claramente não estava disposto a deixar Silvia escapar tão facilmente, havia outros planos. Na segunda-feira seguinte, ela foi convocada para uma reunião urgente com seu supervisor, Renato Góes. Renato era daqueles homens que compensavam a insegurança pessoal com autoritarismo profissional. Tinha 40 anos, um bigode que parecia ter sido inspirado nos vilões de filme dos anos 80, e a personalidade de alguém que descobriu que tinha um pouquinho de poder e decidiu usar cada grama dele. "Silvia, sente-se", disse ele, sem levantar os olhos dos papéis em sua mesa. "Preciso te informar sobre uma mudança em sua alocação." O coração de Silvia disparou. Seria sua transferência? Sua demissão? Sua chance de escapar da vergonha que havia se tornado sua vida? "Você foi designada para trabalhar no projeto especial de fim de ano da empresa. É um evento grande, muito importante." Renato finalmente a olhou, e havia algo em seus olhos que ela não conseguiu decifrar. "Você trabalhará diretamente com a diretoria executiva." "A diretoria executiva?" "Sim, incluindo o CEO da empresa." O mundo de Silvia parou. "O CEO? Marcelo Conte, você o conhece?" Silvia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marcelo era o CEO? O homem que ela havia inadvertidamente torturado por 4 horas era o chefe supremo da empresa? Nós nos encontramos brevemente", conseguiu dizer. "Ótimo. A reunião de briefing é hoje às 3 da tarde. Sala de conferências principal." Renato sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Espero que você esteja à altura da responsabilidade, Silvia. Este projeto pode fazer ou quebrar uma carreira." Silvia saiu do escritório em estado de choque.
Bruno a encontrou no corredor, andando como um zumbi. Silvia, o que houve? Você está branca que nem papel. Bruno, disse ela, sua voz soando distante. Marcelo Conte é o CEO da empresa. Sim, todo mundo sabe disso. Então os olhos de Bruno se arregalaram. Espera, espera. Você não sabia que ele era o CEO quando eu o gaseifiquei por 4 horas no elevador? Não, Bruno, eu não sabia. Oh, meu Deus. Silvia, você peidou no CEO da empresa. Obrigada por essa recapitulação útil dos fatos. E agora? Silvia olhou para o relógio. Era 1h15 da tarde. Em menos de 2 horas, ela teria que sentar numa sala de reunião e olhar nos olhos do homem que havia presenciado sua humanidade em sua forma mais crua e embaraçosa, fingindo profissionalismo. Agora, disse ela, endireitando os ombros com uma determinação que não sentia. Eu vou nessa reunião. Vou fingir que sou uma profissional competente e vou torcer para que ele tenha desenvolvido amnésia seletiva. E se ele não tiver desenvolvido? Silvia suspirou profundamente. Então eu vou descobrir se é possível morrer de vergonha. Para a ciência. Bruno riu, mas havia admiração em seus olhos. Você é mais corajosa do que pensa, Silvia Beatriz Miranda. Enquanto Silvia tentava se preparar psicologicamente para o que prometia ser a reunião mais constrangedora da história corporativa, do outro lado do prédio, Marcelo estava revisando os arquivos do projeto, mas sua mente continuava voltando para a mulher que havia desaparecido de sua vida tão abruptamente quanto havia entrado. Ele havia passado as últimas 2 semanas discretamente perguntando sobre ela, descobrindo seu nome completo, seu departamento, sua história. Silvia Beatriz Miranda, 27 anos, produtora de conteúdo transferida de Brasília. E hoje, finalmente, teria a chance de vê-la novamente. Marcelo sorriu, ajeitando a gravata. Estava curiosamente ansioso para a reunião das 3 horas. A sala de conferências principal da empresa parecia ter sido projetada especificamente para intimidar pessoas. Mesa de mogno, que poderia servir como pista de pouso para aeronaves pequenas, cadeiras de couro, que faziam ruídos sempre que alguém se mexia, e janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica do Rio de Janeiro, como se a cidade inteira fosse testemunha das reuniões que aconteciam ali. Silvia chegou 5 minutos antes das 3 horas, porque chegar cedo era sua forma de tentar controlar situações que claramente estavam fora de seu controle. Escolheu uma cadeira estratégica, não muito perto da cabeceira da mesa, onde presumivelmente o CEO se sentaria, mas também não tão longe que parecesse que estava se escondendo, embora tecnicamente estivesse tentando se esconder. Respirou fundo, verificou seu reflexo na superfície polida da mesa e tentou praticar mentalmente como agiria quando Marcelo entrasse. Profissional, mas cordial. Educada, mas não excessivamente amigável. Como se o incidente do elevador tivesse sido apenas um pesadelo particularmente vívido. A porta se abriu e várias pessoas entraram. A diretora de marketing, o gerente de projetos especiais, 2 assistentes carregando pastas e tablets. Silvia cumprimentou todos com um sorriso que esperava parecer confiante, mas que provavelmente mais se assemelhava à expressão de alguém que havia ingerido algo azedo. E então, Marcelo entrou. Ele usava um terno cinza escuro que parecia ter sido costurado diretamente em seu corpo, uma gravata azul que realçava seus olhos verdes, e carregava uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Silvia. Mas o que mais a impressionou não foi sua aparência, que continuava ridiculamente atraente, mas a forma como sua presença mudou completamente a energia da sala. Todos se endireitaram automaticamente. As conversas casuais cessaram. Havia uma autoridade natural nele que Silvia não havia percebido no elevador, provavelmente porque estava ocupada demais, tentando não morrer de vergonha. Os olhos de Marcelo varreram a sala e pararam em Silvia. Por um momento, apenas um momento,
Ela viu algo que poderia ter sido diversão em sua expressão. Então, ele sorriu, e foi o mesmo sorriso gentil que ela lembrava, como se compartilhassem um segredo. "Boa tarde, pessoal", disse ele, sua voz preenchendo a sala com facilidade. "Obrigado por virem. Sei que foi um convite de última hora." Ele se sentou na cabeceira da mesa, diretamente oposto a Sylvia, que tentou muito não fazer contato visual direto, mas descobriu que era impossível não olhar para ele quando falava. "Este projeto", continuou Marcelo abrindo sua pasta, "é especial. Estamos organizando o evento de final de ano da empresa, mas queremos que seja diferente de tudo que já fizemos. Não apenas uma festa corporativa, mas algo que realmente celebre nossa equipe e nossos valores." Sylvia pegou sua caneta e começou a fazer anotações, grata por ter algo para fazer com as mãos e um motivo para não olhar diretamente para ele. "Sylvia", disse Marcelo de repente, e ela quase deixou a caneta cair. "Vi que você tem experiência em eventos corporativos em Brasília. Gostaria de ouvir suas ideias sobre como podemos tornar essa celebração memorável." Todas as cabeças se viraram para ela. Sylvia sentiu o rosto esquentar, mas respirou fundo e se forçou a falar. "Bem", começou ela, sua voz apenas ligeiramente trêmula. "Eu acredito que eventos memoráveis são aqueles que tocam as pessoas emocionalmente. Não é sobre quanto dinheiro gastamos ou quão luxuoso é o local, mas sobre criar momentos que façam as pessoas se sentirem valorizadas e conectadas." Marcelo se inclinou ligeiramente para frente, claramente interessado. "Pode elaborar?" Sylvia sentiu um lampejo de confiança. Este era um assunto que dominava. Por exemplo, ao invés de apenas dar prêmios de performance, poderíamos criar uma parede de histórias onde funcionários compartilham momentos especiais que tiveram na empresa. Ou organizar uma atividade onde departamentos diferentes colaboram em algo criativo juntos. Ela se animou, esquecendo temporariamente sua nervosidade. O objetivo é fazer com que as pessoas saiam do evento sentindo que pertencem a algo maior. "Interessante", disse Marcelo, e Sylvia percebeu que havia algo em sua voz que não conseguia identificar. "Você acredita na autenticidade sobre a perfeição?" A pergunta a pegou desprevenida. Havia algo por trás dela, uma camada de significado que Sylvia suspeitava ter a ver com mais do que apenas planejamento de eventos. "Sempre", respondeu ela, olhando-o diretamente nos olhos pela primeira vez desde que ele entrara na sala. "Acho que as pessoas se conectam com o que é real, não com o que é perfeito. Os momentos imperfeitos são frequentemente os mais memoráveis." Por alguns segundos, eles se encararam através da mesa e Sylvia sentiu como se estivessem tendo uma conversa completamente diferente da que todos os outros ouviam. "Excelente", disse Marcelo finalmente. "Gostaria que você liderasse o brainstorming criativo para este projeto, Sylvia. Pode contar com todo o apoio da equipe." A reunião continuou por mais 45 minutos, com discussões sobre orçamento, cronograma e logística. Sylvia participou ativamente, suas ideias sendo recebidas com entusiasmo pelos colegas. Mas durante todo o tempo, ela estava consciente de Marcelo observando-a, não de forma invasiva ou desconfortável, mas com uma atenção que a fazia sentir como se ele estivesse realmente interessado no que ela tinha a dizer. Quando a reunião terminou, todos começaram a sair, conversando animadamente sobre o projeto. Sylvia estava guardando suas coisas quando ouviu sua voz. "Sylvia, poderia ficar um momento? Gostaria de discutir alguns detalhes do projeto." Ela congelou. Lentamente, virou-se para encontrar Marcelo ainda sentado, esperando que a sala esvaziasse completamente. Quando ficaram sozinhos, o silêncio se alongou. Marcelo a estudava com uma expressão que ela não conseguia decifrar, e Sylvia tentava desesperadamente pensar em algo profissional para dizer. "Sobre aquele dia no elevador", disse ele finalmente. O coração de Sylvia despencou até seus pés. "Senhor Conte, eu posso explicar." "Marcelo", interrompeu ele. "Não precisa explicar nada, mas eu preciso sim."
As palavras saíram em torrente. Foi horrível e não profissional, e eu nunca deveria ter. Sílvia, sua voz era gentil, mas firme o suficiente para fazê-la parar de falar. Você não fez nada de errado. Ficou doente. Acontece com todo mundo. Eu quase o matei por asfixia olfativa. Marcelo riu. Não uma risada educada, mas uma gargalhada genuína que transformou completamente seu rosto. Asfixia olfativa? Essa é nova para mim. Sílvia sentiu seu rosto queimar. Não é engraçado. Não, concordou ele, ainda sorrindo. Mas também não é o fim do mundo. Nem mesmo perto disso. Ela o olhou confusa. Mas você ficou traumatizado. Saiu cambaleando. Saí cambaleando porque fiquei 4 horas preocupado com você, disse ele simplesmente. Você estava claramente mortificada e eu não sabia como ajudar. Sílvia piscou, processando suas palavras. Você estava preocupado comigo? Entre outras coisas. Havia algo em sua voz, uma suavidade, que fez o coração de Sílvia acelerar por motivos completamente diferentes da vergonha. Que outras coisas? Perguntou ela antes que pudesse impedir a si mesma. Marcelo se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Você quer saber a verdade, Sílvia? Aquele dia no elevador foi a primeira vez em muito tempo que conheci alguém que era completamente, inquestionavelmente real. Sem máscaras, sem pretensões, sem uma agenda escondida. Sílvia não sabia o que dizer. Eu não entendo. Ele se virou para encará-la. No meu mundo, Sílvia, as pessoas raramente mostram quem realmente são. Todos querem algo de mim. Minha posição, minha influência, minha conta bancária. Mas você estava simplesmente sendo humana, vulnerável e embaraçada e completamente autêntica. Você está romantizando o fato de que eu peidei em você por 4 horas. Marcelo riu novamente. Talvez esteja, mas você sabe o que mais me impressionou, como você se importou. Estava mortificada não porque sua imagem estava arruinada, mas porque acreditava ter me desrespeitado. Isso diz muito sobre quem você é. Sílvia sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas pela primeira vez em semanas não eram lágrimas de vergonha. Eu passei 2 semanas me escondendo de você, admitiu ela. Literalmente me escondendo atrás de plantas. Eu sei. Bruno me contou. Bruno falou com você sobre mim? Perguntei. Marcelo deu alguns passos em sua direção. Sílvia, gostaria muito se pudéssemos recomeçar, como colegas de trabalho. Pelo menos inicialmente. Sílvia o olhou, tentando processar tudo que havia acabado de ouvir. O homem que ela havia passado semanas evitando por vergonha havia estado procurando por ela. O CEO da empresa estava interessado em conhecê-la melhor, e não porque ela o havia impressionado profissionalmente, mas porque havia sido autenticamente humana no momento mais embaraçoso de sua vida. Recomeçar. Repetiu ela lentamente. Se você quiser. Sílvia respirou fundo, sentindo algo que não experimentava há semanas. Esperança. Tudo bem, disse ela, mas desta vez vou tentar formar frases completas, ao invés de apenas grunhir monossilábicos. Seus grunhidos eram charmosos também. E pela primeira vez desde o incidente, Sílvia riu. Realmente riu, sentindo a tensão que carregava nos ombros finalmente começar a se dissolver. Talvez, apenas talvez, sua história com Marcelo Conte estivesse apenas começando. 3 semanas depois da reunião que mudou tudo, Sílvia descobriu que trabalhar diretamente com Marcelo era simultaneamente a melhor e a pior coisa que poderia ter acontecido com sua saúde cardiovascular. O melhor, porque ele era inteligente, respeitoso e tinha ideias brilhantes que complementavam perfeitamente sua criatividade. O pior, porque cada vez que ele sorria para ela, o que acontecia com frequência suspeita, seu coração executava uma coreografia complexa que definitivamente não era normal. O projeto do evento estava tomando forma magnificamente. A parede de histórias havia evoluído para um conceito ainda maior.
Um filme colaborativo, onde funcionários de todos os departamentos compartilhariam momentos especiais da empresa, criando uma narrativa visual emocionante. Silvia havia sugerido, Marcelo havia aprovado entusiasticamente, e agora ela estava coordenando entrevistas e gravações por toda a empresa. Era quinta-feira de manhã. E Silvia estava no andar da diretoria, território que 3 semanas atrás a aterrorizava, mas que agora navegava com crescente confiança, quando ouviu vozes elevadas vindas do escritório de Marcelo. Isso é ridículo, Marcelo. A voz feminina era aguda, irritada. Você está jogando dinheiro fora com essas ideias sentimentais. Silvia hesitou. Não deveria escutar. Mas a porta estava entreaberta e ela precisava entregar os roteiros revisados que Marcelo havia pedido. O orçamento está aprovado, Hilda, respondeu Marcelo, sua voz controlada, mas tensa. E as decisões sobre o evento são minhas, Hilda. Silvia sentiu seu estômago se contrair. A ex-noiva modelo perfeita estava ali. Desde quando você se importa com os sentimentos dos funcionários? Continuou a voz. Antes você entendia que negócios são negócios. As pessoas mudaram, Hilda. Eu mudei. Por causa daquela produtorinha de Brasília. Silvia congelou completamente. Eles estavam falando sobre ela. Silvia é uma profissional excepcional, disse Marcelo. E havia uma frieza em sua voz que Silvia nunca havia ouvido. E não vou tolerar desrespeito com membros da minha equipe. Ah, pelo amor de Deus, Marcelo, você está sendo manipulado. Essa mulher claramente está interessada na sua posição, no seu dinheiro, como todas. Como você quer dizer? O silêncio que se seguiu foi tão tenso que Silvia sentiu como se pudesse cortá-lo com uma faca. Eu te amava, disse Hilda finalmente, mas sua voz soou menos convincente. Você amava o que eu podia te oferecer. Há uma diferença. Silvia sabia que deveria ir embora, mas estava paralisada pela conversa. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. E você acha que essa Silvia é diferente? A voz de Hilda se tornou venenosa. Você acha que ela se interessaria por você se fosse apenas Marcelo, o cara comum, ao invés de Marcelo Conte, o CEO bilionário? Silvia sentiu como se tivesse levado um soco. Era exatamente isso que Hilda estava insinuando? Que ela estava interessada em Marcelo pelo dinheiro? Acho que essa conversa terminou aqui, disse Marcelo firmemente. Marcelo, seja realista. Você é um homem inteligente. Use a lógica. Quando ela descobriu quem você realmente era? Antes ou depois de começar a demonstrar interesse, Silvia fechou os olhos, odiando admitir que Hilda havia tocado num ponto sensível. Ela realmente ficou mais nervosa e interessada depois de descobrir que Marcelo era o CEO? Não, decidiu firmemente. Ela ficou mais nervosa porque descobrir sua posição havia aumentado sua insegurança sobre a diferença entre eles, não porque havia aumentado seu interesse. Saia, Hilda, disse Marcelo. E não volte aos meus escritórios sem ser convidada. Silvia ouviu passos se aproximando da porta e entrou em pânico. Virou-se para fugir, mas esbarrou numa cadeira fazendo barulho. A porta se abriu completamente e Hilda apareceu. Uma mulher deslumbrante de cabelos loiros perfeitamente escovados, vestindo um conjunto que provavelmente custava mais que o aluguel anual de Silvia. Seus olhos azuis se fixaram em Silvia com uma mistura de surpresa e desdém calculado. Oh, disse Hilda, sua voz gotejando falsa doçura. Você deve ser a famosa Silvia. Silvia se endireitou, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Silvia Beatriz Miranda, produtora de conteúdo. Claro que é. O sorriso de Hilda era afiado como uma lâmina. Que coincidência encontrá-la aqui. Marcelo apareceu atrás de Hilda, e Silvia viu irritação e algo que parecia preocupação em seus olhos quando a viu. Silvia, você precisava de alguma coisa? Os roteiros foram revisados, disse ela, estendendo a pasta. Mas posso voltar mais tarde. Não precisa. Marcelo pegou a pasta e se dirigiu a Hilda.
Como eu disse, nossa conversa terminou. Hilda olhou de Marcelo para Sílvia e seu sorriso se tornou genuinamente malicioso. Claro, tenho certeza de que vocês têm muito trabalho para fazer juntos. Ela saiu, mas não antes de sussurrar algo para Sílvia quando passou por ela. Cuidado para não se apaixonar muito pelo pacote completo. Às vezes, o presente não vale a embalagem. Sílvia sentiu o sangue gelar. Hilda havia deixado claro que sabia exatamente o que Sílvia sentia por Marcelo e que considerava esses sentimentos uma ameaça. Sílvia, disse Marcelo quando ficaram sozinhos. Quanto você ouviu? O suficiente, admitiu ela. Desculpe, eu não estava tentando escutar, mas você não precisa se desculpar. Ele se aproximou, estudando sua expressão. O que ela disse está incomodando você. Não era uma pergunta. Sílvia hesitou. Deveria ser honesta. Admitir que as palavras de Hilda haviam tocado em inseguranças que já carregava. Ela está errada sobre você, disse Marcelo antes que ela pudesse responder. Completamente errada. Como você sabe? A pergunta saiu antes que Sílvia pudesse impedi-la. Como você sabe que eu não estou interessada na sua posição, no seu dinheiro? Marcelo sorriu, mas era um sorriso triste. Porque você ficou mortificada quando descobriu quem eu era. Lembra? Ficou ainda mais nervosa, não menos. E porque ontem você insistiu em dividir a conta do almoço, mesmo quando eu disse que a empresa pagaria. E porque você me trata exatamente da mesma forma que tratava antes de saber quem eu era. Sílvia sentiu seu coração acelerar. E como eu te tratava? Como se eu fosse apenas um cara que você conheceu no elevador. Seus olhos verdes encontraram os dela. Alguém que você poderia gostar pelo que ele é, não pelo que ele tem. O ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade. Sílvia estava ciente de cada respiração, cada batimento cardíaco, cada centímetro de distância que os separava. Marcelo, começou ela, mas foi interrompida pela entrada abrupta de Renato Góes. Desculpem a interrupção, disse Renato, embora não parecesse nem um pouco arrependido. Marcelo, precisamos discutir o relatório trimestral. Sílvia, você não deveria estar trabalhando no projeto das entrevistas? Havia algo na voz de Renato que Sílvia não gostou. Uma implicação sutil, mas clara. Ela não deveria estar ali, tendo conversas pessoais com o CEO. Claro, disse ela rapidamente. Eu estava apenas entregando os roteiros revisados. Ótimo. Renato sorriu, mas não chegou aos seus olhos. Tenho certeza de que você tem muito trabalho esperando. Sílvia olhou para Marcelo, que parecia irritado com a interrupção, mas acenou com a cabeça. Conversamos mais tarde sobre o projeto. Enquanto Sílvia saía, ouviu Renato dizer: Marcelo, preciso falar com você sobre manter limites profissionais apropriados. A porta se fechou antes que ela pudesse ouvir mais, mas as sementes da dúvida que Hilda havia plantado começaram a crescer. Ela realmente estava sendo profissional? Ou seus crescentes sentimentos por Marcelo estavam comprometendo seu julgamento? E mais importante, se Marcelo sentia algo por ela também, e sua intuição dizia que sim, como isso afetaria ambos profissionalmente? Sílvia caminhou de volta para seu departamento com o coração pesado. E como de costume, sem saber se Hilda estava no estacionamento, o que virou rotina, fazendo ligações telefônicas e plantando sementes de rumores que floresceriam em problemas maiores do que ela poderia imaginar. Epílogo, 2 anos depois. O elevador deu o familiar plim metálico e Sílvia sorriu ao ouvir o som. 2 anos atrás, aquele mesmo som havia precedido o encontro que mudaria sua vida para sempre. Hoje, o som representava algo completamente diferente. Casa. Prontos? Perguntou Marcelo, ajeitando o nó da gravata azul que ela havia escolhido especificamente porque realçava seus olhos verdes. Nascemos prontos, respondeu Sílvia, verificando sua aparência no espelho polido das portas. Do apartamento que agora dividiam, haviam visto a manchete matinal. CEO e produtora de conteúdo viralizam com história de amor que começou num elevador. Sílvia riu ao lembrar da reação de Marcelo.
resmungando sobre jornalistas intrometidos, enquanto tentava roubar mais 5 minutos de sono. O vestido azul marinho que usava havia sido um presente dele, não porque ela precisasse, mas porque ele disse que a cor lembrava o céu do Rio no fim da tarde, quando se apaixonou por ela definitivamente. A história entre eles havia sido tudo menos linear. Depois do confronto com Hilda e Renato, houve semanas de mal-entendidos, rumores plantados estrategicamente e a tentativa de Renato de sabotar o trabalho de Sílvia. Mas também houve o momento em que Marcelo a defendeu publicamente numa apresentação importante, revelando não apenas quem ele era, mas também o quanto acreditava no talento dela. Marcelo havia cumprido sua promessa de escadas. Durante 3 meses inteiros, eles subiram e desceram 16 andares juntos, conversando sobre tudo e nada, até que um dia Sílvia percebeu que não tinha mais medo dos elevadores. Tinha medo de ficar longe dele. Houve uma viagem de trabalho para São Paulo, onde, presos numa tempestade no aeroporto, conversaram por horas sobre sonhos, medos e tudo o que importava realmente. Foi lá que Sílvia descobriu que Hilda havia manipulado dados de um projeto para fazê-la parecer incompetente. E foi lá que Marcelo percebeu que estava irremediavelmente apaixonado por uma mulher que escolhera confiar nele mesmo quando todos ao redor tentavam convencê-la do contrário. O namoro havia sido uma montanha-russa de descobertas. Sílvia descobriu que Marcelo cantava no chuveiro, muito mal, que tinha mania de organizar as roupas por cores e que podia fazer ela rir até a barriga doer com imitações dos clientes mais excêntricos da empresa. Marcelo descobriu que Sílvia falava sozinha quando estava concentrada, que chorava assistindo propagandas de cachorro e que tinha o dom sobrenatural de encontrar as sorveterias mais escondidas do Rio. O canal Desastres da Sílvia havia começado como terapia, uma forma de transformar suas experiências mais embaraçosas em algo engraçado e relatável. O primeiro vídeo, sobre o incidente do elevador, havia viralizado em questão de horas. Em 6 meses, ela tinha patrocinadores. Em 2 anos, havia se tornado uma mini-celebridade da internet que ajudava milhões de pessoas a se conectarem com suas próprias histórias de vulnerabilidade. Você está nervosa? Sam, perguntou Marcelo agora, entrelaçando os dedos com os dela enquanto subiam para a festa de 2 anos da empresa. Um pouquinho, admitiu Sílvia. É estranho estar de volta aqui para uma ocasião feliz. Lembrou que hoje tem algo especial? Murmurou Marcelo, com um sorriso misterioso. Que coisa especial! Sílvia franziu a testa, mas antes que ele pudesse responder, chegaram ao andar da festa, a festa da empresa. O salão no último andar do prédio estava decorado com elegância. As pessoas mais importantes da sociedade carioca circulavam com taças de champanhe, e Sílvia se sentia perfeitamente confortável no vestido que havia comprado no seu tamanho real, não 2 números menores. Bruno, agora promovido a diretor de criação, depois que Renato havia sido demitido por assédio e má conduta, apareceu ao lado dela com 2 copos de champanhe. Querida, você está radiante. Obrigada. Sílvia aceitou a taça e olhou ao redor do salão. É estranho estar aqui como convidada de honra em vez de fugir pelos cantos. Olha só quem apareceu, murmurou Bruno, fazendo um gesto discreto com a cabeça. Sílvia se virou e viu Hilda Vasconcelos entrando no salão como se estivesse desfilando numa passarela. Alta, loira, perfeitamente maquiada, usando um vestido que provavelmente custava mais que o salário mensal de Sílvia. Uau! Disse Sílvia, genuinamente impressionada. Ela é realmente linda. E você é realmente corajosa por dizer isso, comentou Bruno. Sílvia sorriu. Sabe, Bruno, 2 anos atrás eu teria me escondido no banheiro ao ver ela. Hoje eu só sinto pena. Pena? Ela perdeu o Marcelo. E pelo que ele me contou, ela nem sequer conhecia o homem incrível que estava perdendo. Estava tão focada na performance que nunca viu a pessoa real por trás do dinheiro.
15 minutos depois, Marcelo estava no pequeno palco montado numa extremidade do salão, com um microfone nas mãos e toda a atenção da festa voltada para ele. Boa noite a todos, começou ele, a voz carregando facilmente pelo salão silencioso. Obrigado por estarem aqui conosco, celebrando 2 anos da nossa nova política empresarial. Sílvia sentiu o estômago se revirar. Ela sabia que Marcelo ia falar sobre as mudanças que havia implementado na empresa, mas não esperava ser o centro das atenções. 2 anos atrás, continuou Marcelo, nossa empresa passou por uma transformação importante. Não apenas nos nossos processos ou políticas, mas na nossa cultura fundamental. E essa mudança começou com uma pessoa muito especial que me ensinou o valor da autenticidade. Os olhos dele encontraram os de Sílvia através da multidão, e ela sentiu o calor familiar se espalhar pelo peito. Vocês sabem, às vezes, as lições mais importantes da vida vêm dos momentos mais inesperados. Para mim, essa lição veio num elevador, numa sexta-feira de manhã, quando conheci uma mulher que mudaria completamente minha perspectiva sobre o que significa ser real num mundo corporativo. Mas Sílvia Beatriz Miranda, disse Marcelo, e Sílvia sentiu todas as cabeças se virarem na direção dela. Você poderia vir aqui, por favor? Oh, não, pensou Sílvia, mesmo enquanto seus pés se moviam automaticamente na direção do palco. Ele não vai... Mas estava fazendo exatamente isso, o pedido. Quando Sílvia chegou ao palco, tremendo ligeiramente, Marcelo pegou sua mão e se virou para o público. Esta mulher extraordinária me ensinou que a vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem, que ser humano não é um defeito profissional, é uma qualidade, e que às vezes os momentos mais constrangedores da nossa vida podem se tornar os mais transformadores. Por isso, continuou Marcelo, nossa empresa não é mais apenas um lugar onde pessoas vêm trabalhar usando máscaras profissionais. É um lugar onde podem ser autenticamente elas mesmas, onde diversidade é celebrada, onde a vulnerabilidade é vista como força. Os aplausos começaram devagar e se transformaram numa ovação. E agora, disse Marcelo, se virando completamente para ela, tenho algo importante para perguntar para a mulher que me ensinou a amar sem medo. O mundo de Sílvia parou. Marcelo se ajoelhou ali mesmo no palco, na frente de 200 pessoas, e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso do smoking. Sílvia Beatriz Miranda, disse ele, a voz ligeiramente trêmula. Você quer se casar comigo? Não porque sou o CEO, não porque tenho dinheiro, mas porque somos 2 pessoas imperfeitas que se completam perfeitamente. O silêncio no salão era absoluto. Sílvia podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Através das lágrimas que embaçavam sua visão, ela viu o anel, simples, elegante, perfeito, e depois o rosto de Marcelo, cheio de esperança e amor. Você tem certeza? Sussurrou ela, só para ele. Mesmo sabendo que vou continuar cometendo gafes pelo resto da vida? Marcelo sorriu, aquele sorriso que havia se tornado o centro do universo de Sílvia. Especialmente por isso, respondeu ele também sussurrando. Então, vai se casar comigo? Sim, disse ela, a voz saindo mais forte que esperava. Sim, eu quero me casar com você. A ovação que se seguiu foi ensurdecedora. Quando finalmente se separaram do beijo, ela viu Bruno chorando descaradamente e até Dona Maria do Café limpando os olhos com um guardanapo. E ali, bem no meio da multidão, Sílvia viu Hilda. A ex-noiva de Marcelo estava parada sozinha, com o rosto pálido, observando a cena. Por um momento, seus olhos se encontraram através do salão. Em vez de triunfo, Sílvia sentiu apenas gratidão pela jornada que os havia trazido até esse momento. O elevador, mais uma vez. Mais tarde, quando a festa estava terminando, Sílvia e Marcelo se encontraram sozinhos no elevador. O mesmo elevador onde tudo havia começado. Então, disse Marcelo, apertando o botão do térreo, como se sente sobre elevadores agora? Sílvia riu, entrelaçando os dedos com os dele. Bem melhor, especialmente quando estou com você.
Mesmo que eu faça isso, Marcelo fez um barulho exagerado com a boca, imitando um peido. Marcelo Conti! Silvia deu um tapa no braço dele, rindo apesar da indignação fingida. Você não pode fazer isso. Por que não? É parte da nossa história de amor. E eu te amo por isso, concordou Silvia, se virando para beijá-lo. Quando as portas do elevador abriram no térreo, eles saíram de mãos dadas. Para onde agora? Perguntou Marcelo. Silvia olhou para ele, para o homem que havia transformado seu pior pesadelo em sua maior bênção. Para casa, disse ela. De para onde quer que seja, contanto que seja com você. 6 meses depois da festa, eles se casaram numa cerimônia simples na praia, com Bruno como padrinho, Juliana como madrinha de honra e Fernando como o responsável por levar as alianças. Silvia usou um vestido que a fazia se sentir como uma princesa e Marcelo não conseguiu parar de sorrir durante toda a cerimônia. Quando o padre perguntou se havia alguma objeção ao casamento, uma brisa marítima passou pela praia no momento exato, fazendo o vestido de Silvia tremular. Ela e Marcelo se entreolharam e começaram a rir, lembrando-se de outros ventos que haviam mudado suas vidas. Eu amo você, sussurrou Marcelo quando trocaram votos. Mesmo quando eu peido, sussurrou Silvia de volta, fazendo-o rir. Especialmente quando você peida, respondeu ele, e então a beijou enquanto o sol se punha sobre o oceano. E foi assim que Silvia Beatriz descobriu que às vezes os piores momentos da nossa vida podem se transformar nos melhores começos. Que o amor verdadeiro não chega apesar de nossas imperfeições, mas por causa delas. E que às vezes, para encontrar nossa pessoa, precisamos primeiro ter a coragem de ser completamente nós mesmos, gases intestinais e tudo mais. Porque no final das contas, os melhores amores são aqueles que nos amam não pela versão editada de nós mesmos, mas pela versão real, crua, vulnerável e maravilhosamente humana. E se isso não é um final feliz, então o que é? Que história intensa, não acha? O amor pode mesmo nascer nos lugares mais inesperados. Se você gostou dessa narrativa cheia de reviravoltas, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e tocar no sininho das notificações. Isso ajuda muito para que essas histórias cheguem a mais pessoas que, assim como você, adoram um bom romance. Até a próxima!